Obrigado, tá? Então, nós ficamos aqui no título, citando a palavra de Gênesis 3, capítulo 3, versículo 1, que dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Então, citando essa passagem. E eu quero orar com os irmãos, né? Para que a gente possa entrar na live, clamando e adorando ao nosso Deus e pedindo para que Ele nos abençoe nesta ocasião. Então, oramos. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, invocamos Teu santo nome neste momento, Senhor, para que Tua graça, para que Teu Espírito Santo venha sobre todos aqueles que estamos aqui nesta live, neste curso online, partindo desta plataforma, através desta página no Facebook e através dos nossos celulares, né? Mecanismo que nós usamos para nos comunicar entre nós e para gravar também este vídeo, né, que vai se gerar e assim poder postar com revelações e informação que Deus está passando neste tempo. Nos colocamos nas mãos do Senhor Jesus, nos colocamos a seus pés e adoramos o santo nome. Invocamos seu nome santo para que nos possa proteger de toda intromissão, de todo ataque do inimigo, sejam homens ou sejam espíritos, sejam demônios, potestades, principados, impérios do mal, ou sejam organizações, homens em particular, que nos queiram fazer mal. Repreendemos em nome do Senhor Jesus toda intromissão e assim também declaramos que estamos protegidos pelo santo poder do nosso Senhor Jesus. E assim dissemos amém e amém. Glórias a Deus. Então, prossigo. A serpente, Hanahash, ou seja, a serpente antiga, o dragão antigo, quando ele estava no paraíso, ele tinha se separado, como já foi dito aqui anteriormente, em parte da presença de Deus. Porque Deus, quando criou, formou o homem no paraíso, o formou, e depois de adormecer ele, fez a mulher, como já foi dito. Mas, ao mesmo tempo que foi formado o homem, quando ainda estava sozinho, ele colocou nomes aos animais que estavam no paraíso de Deus, que eram animais domésticos, significando eles os anjos, e os animais selváticos, os selvagens, ou não domesticados, né? Que seriam os anjos que tinham se afastado em parte de Deus. Mas para que eles fossem expulsos, eles teriam que concluir seu mal ao tempo quando eles, né, assopraram, introduziram, né, o conhecimento do bem e do mal. Primeiro a mulher, e depois a mulher deu para o homem comer, ou seja, era conhecimento. Né? E só Deus tem esse poder, como já também foi dito, de separar o bem do mal. E assim, Satanás, sigo lendo em espanhol, porque o texto está em espanhol. Satanás, el dragón, era el animal más astuto entre los animales del campo, o sea, el que lideraba la rebelión a Dios en el paraíso, contra Dios, ¿cierto? Y su objetivo principal era engañar al hombre para, por medio de él, tener acceso a la creación, también al proyecto de Dios. O sea, a intención de Satanás no era dominar, controlar somente o ser humano, mas a intenção de Satanás era que, ao ele penetrar a natureza do ser humano através, por meio de
o pecado, ou seja, ele introduziu, ou seja, colocou a aguilhão dele ali na natureza do homem e colocou o pecado nele. E com isso ele teve acesso, né, para manipular primeiro a natureza do homem, a criação do homem, e com isso influenciar desde ali toda a natureza criada por Deus. Então, quando você estava nos céus, então havia uma natureza espiritual, mas tudo tinha sido feito ali, as criaturas, da essência também do pó. O homem foi feito da essência do pó, mas sem pecado. Mas estava na condição de espíritos. Ou seja, não tinha sistema digestivo, por exemplo. Então, não se pode pensar que eles comeram desse conhecimento do bem e do mal, como nós comemos, né? Como nós conhecemos que o homem come, absorve os alimentos, mas ele trouxe para dentro de si, por meio de Satanás, o alimento do conhecimento do bem e do mal. Explico. É uma questão que deve saber-se a profundidade, essa questão do alimento do bem e do mal. Tem algumas práticas hoje em dia no mundo que fazem isso. Por exemplo, aquelas que representam isso com um yin-yang, ou seja, que há um equilíbrio entre o bem e o mal. E o homem deve dominar esse equilíbrio para ser perfeito. É por aí que Satanás foi introduzindo, né, a mentira no homem para ele poder ter acesso à matéria e ao espírito. E quando Deus expulsou Adão e Eva do paraíso, os expulsou para que ele não viesse comer também da árvore da vida. Ou seja, se ele tivesse comido da árvore da vida, depois de ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele teria subsistido, existido para a eternidade, mas na condição de pecador. Mas no mundo espiritual. E o diabo, que enganou o homem, ele teria tido acesso à criação também material, natural e espiritual em todos os pontos referidos desta existência. Por quê? Porque ele tinha dominado o homem através do pecado. Então, se o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida, estando no paraíso, o diabo teria tido uma eternidade com os poderes que tinham se revelado contra Deus. Teria tido acesso ao paraíso de forma plena e também ele poderia ter criado uma forma de mundo paralelo. Então, Deus, o que fez? Ele, quando falou para Adão, maldita é a terra pela tua causa, ele criou em forma gradual, em 6 mundos, em 6 etapas, a criação, com um propósito de chegar por meio dessa criações divididas, porque tudo foi fazendo por etapas e por parte. Não porque Deus não pudesse fazer tudo de uma vez, para que chegasse o tempo propício de colocar o homem e a mulher aqui no mundo, e no propósito de Cristo, o homem que tinha se perdido fosse levado de volta a Deus. E a terra, que foi maldita por causa do pecado, seria jogada no lago de fogo, né? Em um grande buraco negro. E a terra seria recuperada no corpo de Cristo em forma de santidade e de perfeição. Então, Deus não perdeu. Deus, se não tivesse vindo ao mundo em forma de verbo, de carne, ou seja, em forma de carne, ele teria perdido a essência da matéria, porque ela tinha caído. Porque Deus tinha feito a sua criação dessa essência, né?
e ela tinha se corrompido. E assim Deus pegou consigo toda a criação em forma perfeita, né? Então, por isso que leí aquela parte lá. Sigo lendo. Comparando Deus por medio de Ezequiel al faraón de Egipto con el asirio, y a Satanás lo posiciona en el paraíso del jardín del Edén. Entonces, en el libro de Ezequiel, allí, en Ezequiel 31, Deus faz uma comparação com o faraó do Egito, né? Com o homem corrompido e com o assírio, o império assírio, os reis assírios. Tudo aquilo que o império assírio fez no mundo, o comparou com Satanás. E tudo isto, em alegoria, Deus o faz expor, através da palavra da Bíblia, como que se estivesse Satanás no paraíso, e esta alegoria se refere a Satanás quando estava no paraíso, quando estava antes da queda final, tá bom? Então, ficou claro? Satanás se corrompeu em 3 fases, né? Primeiro, se revelou sozinho, sem corromper o homem, primeiro, e ali o homem estava sozinho. Deus adormeceu o homem, tirou a mulher dele, da alma dele, né? Costela, costado significa, né? E, nessa segunda fase, ele corrompeu a Eva e Eva a Adão. E na terceira fase, Deus apareceu para eles 3 e expulsou e condenou a Satanás, às trevas, aos abismos, e o homem o expulsou, dizendo-lhe: maldita é a terra pela tua causa, prometendo-lhe, né, que desde ali ele subsistiria, existiria e teria que tirar da própria terra seu alimento, né? Então, dizendo-lhe assim: você irá a uma criação onde realmente você terá domínio sobre os animais, sobre as bestas, sobre os pássaros, sobre os peixes, será como Deus, né? E ali você poderá subsistir e viver, e mais com muito esforço e sofrimento. E assim também falou para a mulher e falou para o homem, e a Satanás se condenou para a eternidade. Então, vamos ver a comparação que está aqui, né? Sigo lendo. Hijo de hombre, en Ezequiel 31, versículo 2 y 3. Hijo de hombre, di, fala para o faraón, di al faraón, rey de Egipto, y a su pueblo: ¿a quién te comparaste en tu grandeza? ¿A quién você pode se comparar na tua grandeza? Y aquí el asirio era cedro en el Líbano. Sabemos que esa región del Líbano es de allí donde tiraban mejores maderas, de donde se construyó el propio templo de Salomón. Entonces, un lugar especial, por eso que Dios cita mucho el Líbano. Y aquí está representando como fuese una región donde estaba el propio paraíso. Y aquí era el asirio cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de formosos galhos, ¿no? De frondoso ramaje, galhos, ¿no? Y de grande altura, de grande tamaño, altura, y su copa estaba entre densas ramas. O sea, ele estava por sobre as outras árvores. Ou seja, essa comparação sobre este personagem, que seria o assírio ou Satanás no paraíso, como um cetro, digamos, uma árvore principal ali no meio. Assim também Satanás, quando estava no paraíso, ele era uma das árvores, né? Porque ele, que pergunta para Eva? Deus, que te disse? Deus disse para que nós comamos de todas as árvores do paraíso, mas menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tudo bem. Então, ele representava uma árvore. Então, essa virtude, esses anjos, esse conhecimento que havia ali entre as árvores do paraíso, que eram os anjos de Deus, né? Entre eles estava este famoso
cedro, que seria Satanás, que era mais alto que os outros árvores, tá bom? De frondoso ramaje e de grande altura, né? Ou seja, ele era maior que os outros, e sua copa, né? Lá na ponta ali, né? Dessa árvore, estava entre densas ramas, ou seja, ele estava coberto com vida, né? Nesse tempo, com um poder que Deus mesmo lhe tinha dado sobre essa influência sobre todos os demais anjos que estavam no paraíso. Sigo lendo. Esta é a alegoria, escrevi, em que el misterio nos muestra a Satanás. Esta é uma alegoria que el misterio Deus nos muestra a Satanás no paraíso. Es contraste al reinado dos homens no mundo. Este também é um contraste no reinado que há dos homens no meio da face da terra. Ou seja, uma comparação entre o paraíso, os anjos caídos, os anjos bons e os anjos que se rebelaram contra Deus, e também o que acontece na terra. En el jardín de Dios nos habla de los frutos que Adán podía comer en los árboles del Edén. No jardim de Deus nos fala aqui a palavra, né, dos frutos que o homem, que Adão podia comer das árvores que ali tinha no Éden. E aí, em Gênesis 2, versículo 9, diz o seguinte: Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Ou seja, de onde que Deus fez nascer esses anjos? Da terra. Então, aí estamos falando da essência, do pó da essência da terra, mas que não estava corrompida porque o homem não tinha pecado ainda. Então, Deus é infinitamente poderoso e perfeito. Tudo que há em todas partes é dele. Nasceu dele, ele é o Criador. Então, na terra, embora seja imperfeita, neste estado de coisas, lá no paraíso antes do pecado, era perfeita. Então, tudo que Deus fez nascer dali, nasceu de ali, da terra, do paraíso. Então, Deus, por isso, está falando que a essência da terra era espiritual naquele tempo. Porque Cristo, o corpo de Cristo, também é, né, como se fosse igual ao dos homens de carne, mas glorificado, é uma feitura perfeita. Tá bom? É um mistério sobre mistério, né? Então, Jeová Deus hizo nascer de la tierra, da terra, todo árbol delicioso a la vista. Ou seja, eram preciosos, formosos à vista do que aquele que os podia apreciar, do próprio homem. E bueno para comer, ou seja, podia o homem alimentar-se de todos eles, né? Ou seja, através de conhecimento, que não era o conhecimento do bem e do mal, nem da árvore da vida. Ele podia alimentar-se dos outros anjos, enquanto a sabedoria dele. Também o árbol da vida em meio do huerto. Também estava o árbol da vida no meio do huerto, né? Do paraíso. E o árbol da ciência do bem e do mal. Ou seja, a árvore da ciência do bem e do mal estava ali também. Se estavam entre, quer dizer o seguinte: todo homem que está no mundo tem do lado, sobre, entre, ele está entre o bem e o mal e está, certo, entre a árvore da vida. Ou seja, é como um ar que não se enxerga, mas nós precisamos dele porque ele é vital para a nossa existência, né? O sopro de vida que nós inspirar e expirar, nós respiramos e vivemos dele. Assim também, lá no paraíso, né, estava entre eles a árvore do conhecimento do bem e do mal e da vida também. Então, por que eles não foram comer primeiro a árvore da vida? De fato, não via nele, né? Porque deveriam procurar.
invocar. Deus está entre nós, mas para que ele chegue até nós devemos invocar. Então, uma vez eles conhecendo a árvore do conhecimento do bem e do mal no paraíso, obviamente que se eles invocassem, iam, de alguma forma, ter que ser assistido por Deus e comer daquela árvore, teriam existido para sempre. Então, antes que isso acontecesse, Deus os expulsou de lá. Tá bom? E aí, sabemos por este mistério que, aí em Gênesis, capítulo 2, 16, 17, versículos 16 e 17, né? E mandou Jehová Deus al hombre, diciendo, le dice así, de todo árbol del huerto podrás comer, o sea, você podrá comer de toda árvore do jardim, né? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y de cuál comieron? De aquel que no deberían comer. Del árbol de la ciencia del bien y del mal, un conocimiento que tinha sido, vamos decir así, pretendido por Satanás. Ou seja, Satanás quis ser igual a Deus, então ele quis conhecer o mal como Deus o conhece, mas o separa da perfeição, da santidade, e Satanás não conseguiu separar o mal e queria ele, por meio desse conhecimento do bem e do mal, corromper o homem e assim ele dominar toda a criação. Tá? Eu falo muito sobre o Gênesis, por quê? Porque conhecendo isso, vocês acabam conhecendo milhares de outros segredos, né, que Deus revela através de seu Espírito Santo, por você já ter uma base sólida no conhecimento da vida e do que está escrito na palavra. Por isso que aí em capítulo 10, de Apocalipse, capítulo 10, quando fala de um anjo que traz um livrinho aberto, escrito por dentro e por fora, e quando os 7 ribombares, os 7 trovões, eles tocam as suas trombetas, Juan conhece o mistério de Deus e ele ia escrever, e Deus falou para não escrever, mas mandou ele comer. Ou seja, veio ao homem e ele ficou nele. Ficou esse conhecimento, João, querendo dizer assim, no final dos tempos seria passado para a igreja. Por isso é que depois, logo após o capítulo 10, vem o capítulo 11, onde fala do testemunho final dado pelas 2 testemunhas, né? O conhecimento que você está recebendo, que eu estou recebendo, que todos aqueles que queremos esse conhecimento na graça e no poder do Espírito Santo de Deus, estamos recebendo essas informações, esse conhecimento que tem que ser sabido, conhecido, para que ninguém possa confrontar a sabedoria de Deus no final dos tempos. Nenhuma ciência, nem de homens, nem de anjos. Sabemos por este mistério que, do 16, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de toda árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comieres, ciertamente morirás. Comió y fue condenado a muerte. O sea, Ele pecou e por isso todos os homens pecamos, porque ele pecou. Mas por um que cumpriu as ordenanças de Deus, a lei de Deus, por um que veio em santidade e venceu o pecado, por ele todos nós vivemos, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Não? Então, por um todos pecamos e por outro todos vivemos com Deus. Não? Assim, por lo revelado nas Escrituras, por este medio revelado en las Escrituras, los árboles en el jardín, las árvores no jardim do Éden, son alegoría a ciencia sin pecado. Eles são alegoria à ciência, conhecimento, sabedoria, sin pecado. Que os seres vivientes poderiam compartilhar com o homem, ou seja, que os seres viventes, os anjos, né, podiam compartilhar com os homens antes da queda. Esto nos muestra al fruto de la ciencia y sabiduría que Adán y Eva podían probar por permiso de Dios. O sea, con esto nós sabemos o que o homem podia comer
experimentar, provar, através da permissão de Deus, através dessas árvores, desses anjos, né? Desse conhecimento que todas as árvores do jardim passavam para ele, mas sim ser o conhecimento do bem e do mal. E comer para discernimento idôneo, entregado a partir das potências angélicas, né? Porque eles que davam esse conhecimento ao homem para que chegasse em um ponto, né? No final, ao ponto de conhecer e saber que deveriam comer da árvore da vida. Pero havia um del qual não poderia provar. Tinha um que não poderia provar. El árbol de la ciencia del bien y del mal, porque este le causaría la muerte. Entonces, está repitiendo lo que Dios falou a través de un versículo escrito en forma comentada anteriormente. Así Dios le permitía comer de los demás árboles, o sea, Dios permitía que el hombre comer de los demás árboles que estaban allí, preparándolos para que llegando el tiempo pudiesen tomar del árbol de la vida para vivir en la sabiduría y la gracia de Dios para conocer. Para siempre. Tremendo, ¿no? O sea, el hombre teve oportunidad desde un principio, ¿no? De ser perfecto y de que ninguém estuviese perdido. Y de aquellos que vieron a ser criados a través de los milenios de la raza humana. Mas o homem é teimoso, nós bem sabemos, porque nós mesmos somos pecadores, mas na graça de Deus comemos da árvore da vida todos os dias e vivemos na graça ante Deus para vivermos com Cristo na eternidade para sempre. Glórias a Deus, meus irmãos. Então, prossigo. Satanás en el paraíso, representado, como lo dice el profeta, como árbol del cual en medio de un bosque crece sobrepasando la floresta, sobrepujó aguas del abismo para dominio del huerto. O sea, ele trouxe o mal do abismo, digamos assim, como trouxe o mal do abismo? Criou o mal em si próprio, na sua própria natureza. Porque o mal veio até ele, porque ele tinha pretendido ser igual a Deus, pretendió ser igual a Deus. Aí estamos falando do próprio Satanás, né? En esta descrição, personalizándolo, nesta descrição, personalizando este anjo, né? Falamos dele, decimos dele, sintiéndose dicho ángel, sintiéndose este dito anjo, guardador del jardín, cuidador del jardín, guardador de ali, né? Y superior por su astucia y engaño. Ele se sentía superior porque tenía grande astucia, era astuto y enganoso. Invadió el pensamiento de muchos ángeles, inyectándoles duda sobre el propósito de Dios. Fue él que trouxe a dúvida sobre la creación de Dios, sobre su propósito, ¿no? Y se rebelaron contra Dios porque Satanás propuso uma nova criação, né? Através dele próprio, né? Por isso que se rebelaram. E ele era consciente. O homem foi inocente e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. De criar no homem, de criar no homem sua habitação. Então, eles queriam criar no homem a sua habitação, fazer deles uma morada, para que dessa morada pudessem fazer um universo inteiro. Para desde allí reinar lo establecido, para que desde esse ponto ele pudesse reinar o estabelecido, ou seja, o que Deus já tinha criado, o que Deus tinha por propósito. Agora Satanás, sabendo que não era a primícia de la creación, agora, nesse momento, Satanás, quando ele tinha conhecimento do bem e do mal, ele se deu conta que ele não era a primícia da criação, e ele tinha pecado, tinha afastado de Deus. Então, ele não tinha acesso a toda a criação. Mas, se o homem, ou seja, ele sabia que o homem tinha sim, porque ele é a primícia da criação, conspirou para que se rompisse a primícia feita do polvo, hecha del polvo. Então, conspirou para que o homem se pudesse corromper e ele dominar todas as coisas criadas.
Adão, o homem, polvo, matéria essencial, né? Ele, enganándolo, ou seja, enganando Satanás, o homem, foi assim como introdujo en la naturaleza del hombre, foi assim como ele introduziu, né, na natureza do homem, sua influência, ou seja, lo influenciou, sua influência, sabendo que o homem, em sua inocência, não conseguiria separar o bem do mal. E sabendo que o homem, na sua inocência, não conseguiria separar o bem do mal, assim, este passaria a ter o mesmo pecado de los ángeles caídos. Assim, ele sabia que, uma vez comendo o conhecimento do bem e do mal, ele passaria a ter o mesmo pecado deles. E por ende, e por este meio, né, ele mesmo é o mesmo castigo. Então, Satanás sabia disso e o enganou conscientemente ao homem. Igualmente, desde a natureza já corrompida, desta mesma forma, desde essa natureza corrompida, el diablo podría proponer a los ángeles una formación de otra creación. O sea, a través de esa corrupción que él fez, provocó no homem, ele poderia, a través disso, propor outra nova formação de outra criação paralela, né? No homem, feita no homem, extraña ao estabelecido em um modelo corrupto, fora do estabelecido por Deus, e em um modelo corrupto, ou seja, nessa corrupção que o homem se encontra hoje em dia, paralela ao propósito de Deus. Meu Deus. Eu começo a ler, a falar assim, destes mistérios e fico perplexo. Por quê? Porque a maldade que o diabo provocou ao princípio é a mesma que tem hoje, né? Por isso que começamos a ver essa comparação, essa alegoria que Deus faz do diabo no paraíso com seus anjos, né? E do pecado do homem, ao que está escrito em Ezequiel 31, que fala sobre os pecados do rei da Síria e do faraó. Ou seja, o anjo, né? Pecador, o Harahash, né? Seria o diabo, né? E juntamente o faraó seria o homem, né? Pecando contra Deus, e eles foram expulsos da presença de Deus. Ao princípio, o modelo de las representaciones de lo creado y moldeado, explico. Ao princípio, modelo de tudo que era representado dentro do criado e moldeado, ou seja, figurado, né? No palpável, estava nas criaturas, ou seja, não tinha montanhas, não tinha rios, não tinha essa paisagem que nós temos nesta natureza passageira e corrupta, né? Que Deus, que tudo criou bom, mas criou para que tudo fosse concluído uma perfeição em Cristo Jesus. Então, tudo estava feito nas criaturas, a perfeição é nas criaturas. Primeiro, no homem e nos seus anjos. Então, a perfeição de Deus na criação são nas suas criaturas. No mundo espiritual, seriam os anjos e, mais que isso, os homens. Certo? Não tinha outra representação da criação naquele tempo. Tinha algumas coisas, como fala no Apocalipse, mas não quero ir para aquela questão agora. Não havendo paisagens, não tendo naquele tempo paisagem, não havendo paisagem que acompanhassem o meio, ou seja, que foram parte do meio ambiente, né, da natureza na qual estavam no paraíso, sendo a arquitectura del Criador os seres vivientes, ou seja, já expliquei, né, que toda a arquitectura da criação estava nos anjos, já que as funções da vida estavam na natureza das premissas de Deus, os ángeles, já que naquele tempo toda a função, como devia manifestar-se e agir toda a criação, estava na natureza, nos corpos, de forma corporalmente das criaturas viventes que eram os anjos de Deus e assim o homem como primícia, tá? Assim não eram necessárias substâncias ou natureza sem vida.
Por isso, naquele tempo, não era necessária a substância ou sua natureza sem vida. Porque se você sobrevoa uma montanha, está viva a montanha? Não. Tem muitas coisas da Terra que não são vivas. Ou tem um tipo de vida que é só para esse mundo palpável. Mas naquele tempo, antes do pecado, tudo isso não era necessário, tá? Com isto, né? Com tudo isto, né? O molde de los seres conscientes, a moldagem, a criação dos seres conscientes, né? Estava neles, estava neles. Eram habitações del alma com vestiduras. Eram, ou seja, o que estava por sobre a alma, o espírito de cada anjo, ou de cada criação de Deus, né? Eram vestiduras que revestiam a alma que estava ali, criada por Deus, para ser a criatura perfeita. Tá? Embora os anjos eram um propósito de Deus, para que acompanhasse o propósito divino dele no homem, eles também eram perfeitos e ainda o são, mas não no mesmo propósito de Deus. Então, as suas vestiduras revestiam os anjos, revestem os anjos e revestem o seu espírito, tá bom? Para que todos sejam cobertos pela graça e pela perfeição de Deus. Assim como se cobre de beleza uma flor, por exemplo, né? É uma perfeição absoluta. Cobrindo-lhes como os pétalos cobre a flor, aqui está falando da flor, né? Como os pétalos, né? Cobrem a flor, né? Revestem, decoram a flor, todos reflejos da perfeição de Deus, todos estes reflexos da perfeição de Deus. Glórias a Deus. Quantos minutos estamos? Em que minuto vamos, hermano? Richard? Em que minuto vamos? Não estou enxergando. 11. 20, Falta 20 minutos. 11. Faltan 20 minutos. Ah, graças. Sigo. Al estar en desacuerdo, o no estando de acordo, o príncipe dos cedros do Líbano, ou seja, seria o diabo que estava no paraíso, estava em desacordo com Deus, e com o projeto de Deus, com o projeto de la criação proposto por Deus. Ele não estava de acordo com tudo isso. Fez subir dos abismos, hizo subir de los abismos águas tenebrosas, águas escuras, que significa uma substância do mal. ¿Eh? Ou seja, a enfermidade, a enfermidade que destrui a alma, ou seja, a enfermidade que destrói a alma. Ideias malignas, pensamento maligno, propostas indecentes, vanidade, egoísmo, poder para el dominio como control de la criatura. Todo que ele subia era para corromper a criatura, aos outros, né? Sedição, superioridade maligna, rebelião a Deus. Todo o que pertenece a la nada absoluta. Todo mal subiu até ele e se gerou nele, como um mal. Como um câncer se gera dentro de um corpo e leva à morte, à destruição total e plena. Também optou por el despojar, né? Por el despojar-se de suas vestimentas primordiais. Ele também optou por tirar as vestiduras primordiais que Deus colocou ao princípio neles, né? Ficando desnudo, ou seja, Satanás ia, cada vez que ia pecando, ia tirando aquele revestimento que Deus tinha dado, aquelas vestimentas que tinha sobre a alma, e ele ia ficando nu ao espírito dele, sem luz e sem vestimenta, porque os anjos têm vestimentas espirituais, mas são vestimentas. Sem o revestimento de sua própria natureza. Aí ele ficava sem o revestimento de sua própria natureza. Assim se transvestiu, né? Se transvestiu de vaidade, ou seja, e de falsidade.
se transvestiu de falsidade e vaidade. Não tem aquela palavra transvestir, ou seja, colocar outra vestimenta em cima da natural? Não tem uma palavra por aí no meio do mundo que se transvestem em outra criatura, em outro ser e deixam de ser o que Deus les colocou como princípio, como fim, e o homem se transveste em vaidades, e essa vaidade lhe leva à perdição, como são tantas coisas que tem no meio do mundo, não quero entrar nesse caso. Em imagem fora da criação, e se transforma em uma imagem fora da criação. Todo el que se desvia da forma natural entregada por Deus, todo aquele que se desvia da forma natural entregue por Deus, se despoja de sua essência. Ele se despoja, como se diz em português? Bueno, tira dele, né, essa essência entregue por Deus, ficando ao desamparo, ficando desnudo, né? E sem o amparo de Deus, sem o cuidado de Deus, sem o amparo criacional de Deus. Em realidade, formou a serpiente, na realidade formou a cobra, a serpente, o dragão, né? Junto a los que le siguieron, una ciudad elevada, rebelde y contraria al principio definido, objetivado por el Creador. O sea, eles criaram uma criação paralela, criaram como uma cidade em torno deles, uma realidade a qual ela é cheia de vaidade, né? Eles tiraram tudo o que tinha de Deus e eles, despojados da essência de Deus, eles passaram a ser um transvesti da essência angélica que tinha, né? Se transvestiram na nada, no engano e na vaidade. E ali, Deus, depois de que fizeram pecar o homem, os expulsou definitivamente. Deus maldijo a la serpiente depois de enganar al hombre. Deus amaldiçoou a serpente depois de ter ela enganado o homem. A ser maldita entre todas as bestias e animais do campo. Amaldiçoou ela para ser maldita entre todos os animais do campo. Ou seja, entre todos os outros anjos seria a pior, a mais maldita, né? E eles, aqui, eu coloquei aqui, anjos rebeldes, ángeles rebeldes, também que se alimentaria del polvo arrastando-se, também que ela se alimentaria do pó, arrastando, estando de la misma tierra en podredumbre, estado da mesma terra em podredumbre, ou seja, da mesma terra em corrupção seria o alimento dela, ou seja, o pecado. A serpente se alimenta do pecado do homem, do que se apodrece, do que morre, do que gera morte. Por isso que a serpente precisa fazer que o homem peque para ela se alimentar e ser forte. Es decir, del pecado del ser humano. Sigue a continuación aquí. Por ello, su alimento sería de la muerte para siempre. Por esto mesmo sería muerte su alimento para todo siempre. Es por este motivo que desde entonces el dragón, es por este mismo motivo que desde aquel punto o dragão hace pecar al hombre para sobreexistencia suya y de sus legiones, para a própria existência dele e de suas legiões malignas. Sustento que lo mantiene por medio del pecado de la humanidad, o sea, el sustento del pecado de la humanidad, pecado por medio por el cual se sostienen las potencias malignas en las regiones celestes, o sea, por ese pecado el hombre se mantiene sobrevoando as regiões celestes, as potências, os anjos que eram maiores em poder quando estavam no paraíso, né? Então, eles ainda estão nas regiões celestes, né? Por lo mismo, também escraviza al ser humano para domínio e manipulação do universo material. O sea, por isso que ele, por esse propósito,
perverte o homem, para ele manter o poder sobre a matéria, para assim sostener-se nas regiões das alturas junto às potências caídas. Então, eles, em uma grande forma piramidal, ele se sostiene em poder, ou seja, subjugando a terra. Toda a terra é subjugada por Satanás. Ele tem muitas organizações no meio do mundo, né? Na terra ele tem, e ele subjuga o ser humano através dessas organizações, através de falsas religiões, falsos profetas, falsos políticos, todos mentirosos, falsos estatutos, né? Leis que não são de Deus. Ele precisa criar uma pirâmide tanto na Terra como nas regiões celestes, para que assim o que acontece na Terra aconteça também no mundo espiritual. E ali se forma a grande pirâmide, tá? Então Satanás se mantém porque da base da pirâmide, que é a Terra, onde tem seus escravos, seus servidores, seus filhos da perdição, tá? Tem muitas organizações que servem nele. Tem uma chamada fraternidade. Essa fraternidade, ele serve o diabo, ele tomou o controle de todas as organizações do mundo, né? E ele mantém o poder nas regiões celestes e se sustém porque eles são servidores. E o mundo inteiro está escravizado e subjugado a ele, né? Então, o grande monstro, a grande besta do Apocalipse, está formada por esse filho da perdição, que é subjugado, dominado por esse poder que domina desde as regiões celestes, mas precisa dominar aqui na Terra primeiro, não? Corromper o homem. Assim como corrompeu o homem e a mulher no paraíso, assim ele corrompe a humanidade de forma constante, para ele ter poder e para manter-se nas regiões celestes, meu filho. Tá bom? Donde em sua pirâmide, onde desde o topo da sua pirâmide, que é como um compasso, circunda, forma assim um círculo, circunda a base da terra, colocando-se no topo, ele colocando-se na ponta, né, dessa pirâmide, para manter seu domínio, sim, para manter seu domínio, e assim poder controlar o ser humano. Esto como llave que opera sobre la voluntad de los seres humanos. Esto como una llave que abre, ¿no? Abre porta. Y ella opera sobre la voluntad de los seres humanos, la cual deixada, ¿no? A su propio pensamiento e impulso, ¿no? O homem deixado a su propio pensamiento e impulso, forman en su propósito, o homem forma en su propósito, en sus propios impulsos y pensamiento, el control de los elementos, o control de los elementos da terra, da natureza, com poder para criar um reinado de lo caído. Ou seja, o propósito de Satanás é corromper a tal ponto a natureza humana e corromper toda a criação para que ele possa governar para a eternidade no que caiu, no que tem caído, tá bom? É algo forte. Satanás, al morder los talones de la mujer, Satanás, ao morder o calcanhar da mulher, significa que ela, representando em alegoria a la igreja, né, a mulher aí representa a própria igreja, né, a igreja, seria ela esta mordida e assediada por meio do pecado, mas asimismo la misma pisaría en el poder de Dios a la serpiente que es el diablo. O sea, la serpiente siempre sería pisada, va a ser pisada y va a ser destruida por el poder del Espíritu Santo de Dios, de Cristo Jesús, va a ser destruida porque a mulher, a igreja, pisa a cabeça da serpente, mas ela morde o calcanhar de todo ser humano e faz pecar, porque ela precisa que o homem peque para que ela subsista e viva para sempre.
Vou ler esse outro pedaço aqui e depois já a gente deixa até ler. Las aguas lo hicieron crecer, lo encumbró el abismo. As águas fizeram ele crescer e se levantou o abismo desde ali. Seus ríos corrían alrededor de su pie. Os ríos corrían en torno de seu pé. E a todos os árboles del campo enviava sus corrientes. Então, Satanás recebia as águas que geravam-se nele próprio e que subiam do abismo, gerando seu abismo em si mesmo, né? E ele gerava uma água escura e abismal, e essas águas ele as compartilhava como que se fossem rios ao redor de seu pé, onde ele estava parado da sua própria essência maligna, e ele as compartilhava com as outras árvores do campo, enviava suas correntes, ou seja, ele compartilhava com todos os outros árvores do paraíso, né? Assim corrompia a terceira parte do Éden. Portanto, se encumbrou sua altura sobre todos os árvores del campo e se multiplicaram suas ramas. Por isso que ele se fez influente no meio do paraíso e ele influenciou todas as árvores do paraíso e ele fez pecar uma terceira parte. E a causa de las muitas águas se alargou su ramaje que havia echado. Ou seja, por todas aquelas águas do abismo que subiram nele, se expandiu aquela influência dele, né? Seus ramos, seus galhos, né? Se estenderam por todo o paraíso e ele fez pecar milhares, digamos milhões, que eu gosto de falar, de outros anjos. Bom, meus irmãos, é uma palavra que pode ver que vai introduzindo, né? Não uma ideia, mas vai introduzindo um conhecimento para que possamos chegar a entender e compreender o que Deus nos vai falar a continuação deste relato, deste escrito, que foi para que a igreja possa vir a entender como foi no tempo do paraíso, como está sendo agora e como vai ser no final, tá bom? Coisas reveladas por Deus, um peso muito grande, né? Somos atacados diariamente, vocês sabem, meus irmãos, toda a igreja sofre, porque temos que carregar em parte nossa própria cruz, né? Cristo carregou a cruz, mas lembre-se que alguém ajudou a Cristo a chegar ali no Monte Calvário, né? Para que ele chegasse até ali, significando isso, que nós também temos que carregar em parte essa cruz, para que a nossa carne fique obediente ao poder de Deus. Algum comentário, alguma saudação de vocês? Fica 4 minutos, eu deixo para quem quiser falar. Amém? Pastor Juan, o senhor disse que no Éden, né, os anjos, representados pelas árvores, seriam fonte de alimento, de virtude espiritual para o ser humano. Nos últimos tempos, né, com a vinda do Senhor e o arrebatamento nos céus, vai ser da mesma forma? Vai ser exatamente da mesma forma? Os anjos vão ser uma fonte de alimento, de virtude? Não, mudar esse relacionamento? Amém. Não desta vez, porque agora a virtude de Deus se transmite através do Espírito Santo. Digamos assim, todos nós já comemos da árvore da vida, né? Nos alimentaremos da árvore da vida por todo sempre, comeremos da árvore da vida que está no meio do paraíso. Ninguém pode entrar no paraíso a não ser através do Espírito Santo de Deus. Então, hoje em dia, nos alimentamos direto do Espírito Santo, da árvore da vida que já está conosco e já está em nós. Os anjos são mensageiros, são protetores. Hoje em dia, não é mais da forma que era com Adão e Eva, né? Então, para nós é algo mais grandioso, mas a nossa condição está numa condição terrível, né? Porque estamos em um corpo de pecado, mas pela graça de Deus estamos libertos, né? Separados desse mundo terrível que nos envolve, né?